Bagunça de fiação em postes pode estar perto do fim. Está em discussão uma nova norma que regulamenta o compartilhamento dessas estruturas. Em Ribeirão, o problema se espalha pelos 4 cantos da cidade e causa muita insegurança. O João Antônio tem um comércio na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão. Bem em frente à loja dele, uma dor de cabeça. Pedaços de fios rompidos, amontoados, soltos e bagunçados. Uma das instalações chega a estar praticamente na altura dos pedestres. Ele teme principalmente pelo risco de curto-circuito na estrutura, que pode se espalhar rapidamente para as lojas. Aqui tem vários fios jogados no chão. Teve uma época aí, uns 2 meses atrás, um monte de fio na porta da oficina da moça aqui. O caminhão, inclusive, foi passar lá, saiu puxando os fios, arrebentando tudo. E os fios ficam jogados no chão, vários giros ali, e ninguém vem retirar. E causando prejuízo para todo mundo. E mesmo o telefone nosso também, chega a quebrar os telefones aí, a gente fica sem telefone, fica mudo. Só que o problema não é exclusivo daquela região. Tem registro semelhante nos 4 cantos da cidade. Como normalmente a fiação não está adequada, os veículos de grande porte passam, levam tudo embora e ainda causam acidentes. Isso sem contar as explosões, como essas que aconteceram no Jardim Jockey Club. É muita empresa colocando fio no poste. Tanto várias empresas que tem de internet, telefônica, e vai acumulando esse monte de fio que tem aí. E ninguém faz manutenção, ninguém cuida de nada. Quem que a gente vai atrás? Quem que vai ser o responsável? Vai ser praticamente das telefônicas ou da CPFL. Então uma fica jogando, empurrando para o outro. Ninguém resolve de jeito nenhum. Um relatório da Anatel de 2020 estima que havia 10 milhões de postes em situação crítica que precisavam ser ordenados no país. Por isso, desde 2018, deu início a uma discussão com a ANEEL sobre novas normas que têm como objetivo solucionar o problema. Cada um vai passando o cabo onde precisa, onde quer, e acaba se perdendo o controle. Num caso prático de um acidente, de uma falha, quebra um poste, tudo, a própria concessionária de energia, que é a dona do poste, ela troca o poste e deixa para as outras empresas aparecerem e vir emendando os cabos que julgarem ser necessários. E as próprias empresas, conforme também de dados, o cliente se desliga, cancela o contrato, o cabo não é retirado. Então a gente costuma ver em postes aí coisas de 20, 30 cabos passando em cada poste, e se você for analisar, nem metade muitas vezes está funcionando, e vai ficando esse emaranhado, aumentando a poluição visual e causando transtorno para a população. As agências ainda não chegaram a um consenso sobre uma das novidades da política, que é a figura do posteiro, como tem sido chamada a empresa responsável pela exploração comercial dos postes. O texto da Anatel determina que as distribuidoras de energia cedam essa exploração para um terceiro neutro. Assim, ele faria a fiscalização do uso da infraestrutura e a cobrança dos pontos de fixação. A ideia é boa, de organizar, de ter um controle, de ter alguém responsável para ter o histórico, né, da onde está passando cada cabo, e também cobrar por isso. E na prática que a gente acha um pouco complicado, porque só Ribeirão, temos aí na base de 80, 100 mil postes, você multiplica isso num Brasil inteiro, é uma coisa astronômica de controle. Então é uma coisa que ainda tem que ser muito bem detalhado para funcionar. A gente tem a expectativa de pelo menos estabilizar a situação, para que novos loteamentos, novos bairros nasçam organizados, essa parte de cabeamento já ajudaria muito. O engenheiro eletricista aponta que o problema, especialmente em Ribeirão Preto, é crônico e exige medidas imediatas para evitar novos transtornos aos moradores. Teoricamente, o dono do poste é a concessionária de energia. Em último caso, mesmo que foram outras empresas que passaram, a meu ver, ela é negligente ou a corresponsável dessa situação, que ela não deveria permitir. O poste é dela, né? Agora, se ela não tem condições, né, deveria se organizar melhor, que é a ideia dessa resolução, dessa minuta que abre essa opção. Se a empresa concessionária de energia não ter condições ou interesse em fazer essa fiscalização, que passe para um outro órgão que vai se incumbir de fazer essa análise, porque alguém tem que coordenar todas essas empresas que estão utilizando os mesmos postes. Senão, caso contrário, a gente vai continuar na situação atual, né? Ninguém sabe quem que está passando em cada poste, e quando acontece um acidente, alguma coisa, não sabe nem para quem ligar. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A CPFL disse que segue as regras da ANEEL e que todo o cabeamento dela respeita as normas vigentes. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está o Tiago Coleto, ele que é advogado.
Coleto, passou da hora, né, de uma cidade importante do porte de Ribeirão adequar o seu sistema de fiação, né? Boa tarde, bem-vindo. Uma boa tarde a todos. Olha, sem dúvida nenhuma, o modelo utilizado hoje pela nossa cidade, ele não é o mesmo utilizado nas principais cidades ao redor do mundo, né, que já implementaram sistemas de cabeamento subterrâneo e, enfim, isso facilitaria bastante em termos de segurança e evitaria acidentes, né? No Jardim Jockey Club, nós mostramos aquela imagem que é impressionante de uma explosão em meio aos fios, uma amostra de que é preciso acelerar esse processo de modernização. Não, sem dúvida nenhuma. É importante termos em vista que os problemas que ocorrem na rede elétrica, às vezes, têm implicações externas, né? Como questões do clima, tempestades, mas também pessoas que sobem no poste para fazer ligações clandestinas, né? Então, tudo isso contribui para a falta de segurança e para fazer com que o próprio sistema não atenda da forma correta. E é muita empresa, de fato, né, fazendo as instalações aí nos postes. É preciso adequar essa prática e, mais do que isso, intensificar essa fiscalização. Na verdade, já existe uma portaria conjunta, né, da ANEEL com a Anatel, que estabelece os parâmetros, né, para a utilização desses postes. O que é importante é que exista uma fiscalização, né, para que os parâmetros estabelecidos pelas agências reguladoras sejam seguidas e, caso se verifique alguma situação de desacordo, que seja notificado a CPFL para que ela corrija isso imediatamente. O texto que foi apresentado pela Anatel determina, então, que as distribuidoras de energia concedam a exploração dos postes. Assim, o responsável faria a fiscalização do uso da infraestrutura. É uma boa ideia na sua análise? Olha, é uma ideia que poderia eventualmente dar certo. Mas no caso de Ribeirão Preto, especificamente, nós temos já aqui em vigor a Lei Municipal 14.045, que ela estabelece que é responsabilidade da CPFL a fiscalização e também a retirada de fios que se tornaram inúteis, né, com o passar do tempo. Então, já existe na nossa cidade, né, por conta dessa lei municipal, o dever da CPFL em fiscalizar e promover as melhorias e evitar a ocorrência de acidentes. Comerciante ouvido aí no começo da reportagem relatou para a gente os transtornos, prejuízos, né, já causados aí em vários anos. Quem deve arcar com essa responsabilidade toda? Olha, em Ribeirão Preto, em razão dessa lei 14.045, que transfere para a CPFL a responsabilidade de fiscalização e manutenção, a responsabilidade seria da companhia elétrica, né? E caso o consumidor verifique algum prejuízo, ele deve procurar um advogado e ingressar com uma medida judicial visando a reparação de eventuais prejuízos. Advogado Tiago Coleto, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até mais. Uma boa tarde a todos.